13, versículo 25. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Esse foi o relatório que deixaram a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o fruto que há nela. Contudo, o povo que vive ali é poderoso, e as suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Versículo 30. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés e disse: vamos partir agora mesmo para tomar essa terra. Disse ele: com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram: não podemos enfrentá-los, são mais fortes do que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos para fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até os gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles nos sentimos como gafanhoto, e também era assim que parecíamos para ele. Uma salva de palmas. Senta dando glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, queridos, hoje é dia de você remover as mentiras. Hoje é dia de remover as mentiras que estão te paralisando. E hoje eu quero falar rapidamente 3 coisas aqui para que você tenha um entendimento. Eu quero começar fazendo com você uma pergunta: em quem você vai acreditar? Número 1, em quem você irá acreditar? No texto que a gente leu aqui, Deus chega para Moisés e diz: Moisés, separa uns homens, um de cada tribo, e manda lá reconhecer a terra. E Deus diz uma coisa importante, Ele fala assim: a terra que eu dou aos israelitas. Se você notar, Deus falou algo. Deus disse: é a terra que eu dou, é a terra que eu estou dando. Aqui existia uma palavra, existia uma promessa. Deus tinha prometido, e não era uma promessa só para aquele povo, era uma promessa que vinha lá de trás, que vinha de Abraão, de Isaac e Jacó. Então aqui nós temos uma promessa. E deixa eu te dizer algo: uma das melhores coisas que eu amo em Deus é porque Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, já é. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus disse que Ele iria fazer, Ele irá fazer. Então eu quero te fazer uma pergunta hoje: em quem você vai acreditar? Você vai acreditar nos espias, ou você vai acreditar em Deus? Israel, ele tinha uma promessa de Deus, mas 10 espias foram ver a terra. E quando esses 10 espias voltaram, eles voltaram com um relatório diferente. Eles voltaram com um relatório dizendo que a terra tinha gigante, que a terra era impossível de conquistar. Então aqui nós temos 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo, essas pessoas viram a mesma coisa, só que elas tiveram uma interpretação diferente. O primeiro grupo, que eram de 10 espias, eles viram uma cidade fortificada, eles viram muros altos, eles viram gigantes, eles viram uma cidade que era difícil de ser conquistada. Você pode dar um amém? E deixa eu dizer uma coisa, era uma verdade. Era verdade que as cidades eram altas, era verdade que as cidades tinham gigantes, e era verdade que as cidades eram fortificadas. Só que existia um segundo grupo. Se o primeiro grupo foi olhar a terra, enxergou uma cidade fortificada, o segundo grupo, ele foi olhar e ele viu uma coisa diferente. Mas pastor, como assim ele viu uma coisa diferente? Será que eles não viram gigante? Eles viram gigante.
Será que eles não viram a cidade fortificada? Eles viram a cidade fortificada. Será que eles não viram os descendentes de Enaque? Eles viram os descendentes de Enaque. Mas o segundo grupo, eles decidiram não olhar pela realidade humana, não olhar pela realidade do que os olhos poderiam ver. Eles decidiram enxergar com os olhos da promessa. Então eles olharam e eles não viram o gigante, eles não perceberam o gigante. Sabe por quê? Porque os olhos dele estavam focados na promessa, os olhos dele estavam focados naquilo que Deus tinha falado. Eu quero saber quem você será aqui hoje. Você vai ser aquela pessoa que vai chegar, você vai ouvir a realidade aparente, você vai ter medo, você vai acreditar nos espias, você vai acreditar em quem? Ou se você vai olhar e você vai lembrar daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus disse que ia fazer. Eu não vou me encaixar no grupo dos espias, eu não irei acreditar nos espias, eu quero acreditar nas promessas. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Sabe, queridos, e aí aquele primeiro grupo, ele olhou e quis voltar, ele quis retroceder, porque eles olharam a realidade e tiveram medo. Deixa eu te falar algo sobre Deus. A visão ordenada por Deus, ela sempre será impossível. É por isso que nós precisamos de Jesus, porque pelas nossas forças nós não iremos conseguir, mas se nós acreditarmos, se nós seguimos, nós iremos viver a promessa. Então eu me lembro que quando eu fui embora para Maceió, era uma realidade distante. Há 2 anos e meio atrás, eu não conhecia ninguém na cidade, eu não tinha recursos para começar uma igreja, eu não estava no meu melhor momento para começar uma igreja, mas existia uma promessa, onde as pessoas disseram que era impossível. Hoje nós temos uma bela igreja. Sabe por quê? Porque eu não dei ouvidos aos espias. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas está na hora de calar as mentiras de Satanás, está na hora de calar a palavra dos críticos, está na hora de escutar aquilo que Deus falou. E deixa eu te perguntar algo: o que você está vendo? Eu fiz um curso de pastores, gente. Aí no curso de pastores tinha uma aula só ensinando como você manda as pessoas olhar para o lado, você está entendendo? E é por isso que eu mando você olhar para o lado, porque tinha no curso de pastores. Então olhe para a pessoa que está do seu lado e olha assim no olho dela e pergunta com fé: o que você está vendo? Pergunta a ela. Eu me lembro quando eu fui embora para Maceió. Presta atenção. Quando eu fui embora para Maceió, eu estava vivendo o pior momento da minha vida. Quando eu fui embora para Maceió, eu estava vivendo o pior momento da minha história. Só para você ter noção, em um ano e um mês, eu e minha esposa, a gente perdeu 3 gestações. Os meus sogros, que eram pastores tradicionais lá no Ceará, eles se divorciaram. Foi um processo muito difícil e o meu pai faleceu. Então em um ano e um mês nós vivemos 3 perdas gestacionais, nós vivemos o divórcio dos meus sogros e nós vivemos a morte do meu pai. E para completar, para você entender um pouco mais desse processo, era maio de 2022, eu iria em julho para Maceió, estava tudo certo para me mudar. E na mesma semana, meu pai morre e eu perco mais um bebê. Então na mesma semana que meu pai morre, eu perco mais um bebê. E aí você imagina como é que eu estava. Eu estava triste, eu estava frustrado, eu chorava, eu não acreditava. Eu olhava para dentro de mim e pensei: cara, como é que Deus vai fazer alguma coisa se eu não tenho nem mais fé direito? Porque eu achei que Deus ia levantar meu pai, eu achei que Deus ia preservar mais um bebê, mas Deus não fez. E aí eu estava para viajar para Maceió. Então toda a realidade presente, toda a realidade aparente, todas as circunstâncias, elas jogavam contra a minha ida para Maceió começar uma igreja. Afinal de contas eu não estava na minha melhor fase.
Mas aí aconteceu uma coisa, algumas pessoas chegavam e diziam assim: Samuel, você tem certeza que você vai para Maceió? Eu acho que você não está bem para começar uma igreja. E toda vez que isso acontecia, eu fechava os meus olhos. E queridos, em uma realidade onde as circunstâncias jogavam contra, em uma realidade onde os médicos diziam que não existia solução, em uma realidade onde só existia choro, eu fechava os meus olhos e eu contemplava o meu futuro, não com os olhos da realidade aparente, mas eu contemplava o futuro com os olhos da promessa. Aquilo que Deus prometeu, Ele era fiel e Ele vai ser fiel para cumprir. Então eu fechava os meus olhos e eu dizia para Fabíola: Fabíola, o que você está vendo? Eu vejo uma família linda em Maceió, eu vejo a gente com os nossos filhos, eu vejo uma igreja linda, cheia de fé, vivendo um milagre. Eu não sei qual é a realidade que você chegou aqui, quem sabe as circunstâncias jogam contra, mas eu quero dizer uma coisa: não são as circunstâncias que definem o seu propósito, mas é o seu propósito em Deus que define a circunstância. O que você está vendo? Chegou gente aqui olhando para a sua realidade. Irmão, deixa eu dizer uma coisa: se você olhar para a sua realidade, você desiste. Mas se você olhar para o Deus da sua realidade, você prossegue, você acredita. Ei, nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E a fé é justamente a certeza, o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós esperamos. Por quê? Porque nós cremos. Então nós não vivemos pelaquilo que o meu olho vê. A sua realidade pode estar difícil, as circunstâncias podem jogar contra, mas eu quero te lembrar que Deus lá do céu, Ele brada dizendo: filho, sou eu que estou contigo. E eu te pergunto: o que você está vendo? O que você está vendo? Posso dizer uma coisa para você, querido? Suas crenças formam seus acordos. Você faz um acordo com suas crenças. Seus acordos levam você a tomar decisões. Suas decisões levam seus resultados. Os seus resultados formam a sua vida. Então não reclame dos seus resultados, reclame daquilo que você está vendo, reclame daquilo que você está acreditando. Então Satanás, ele não muda, irmão. É a mesma estratégia. Ele tenta jogar mentiras no meio do povo dele, e uma mentira na qual acreditamos como verdade irá impactar a nossa vida. A Bíblia fala lá em Esdras capítulo 4 que mentiras pararam a construção do templo. Estava sendo reconstruído o segundo templo. Então a Bíblia diz: as mentiras pararam a construção do templo. Satanás está mentindo para você. Satanás mentiu com os espias. A mentira está parando a construção da sua família. A mentira que você tem acreditado está parando a construção do teu ministério, está parando o seu chamado, está parando os milagres de Deus na sua vida. Ei, deixa eu dizer uma coisa: qual as lentes que você tem olhado? Tem uma história que eu gosto muito, que tinha um senhor que todo dia ele ia para a janela dele e ele falava para a esposa dele: olha como a casa da minha vizinha é suja. Eu olho daqui e eu consigo ver a teia de aranha. Eu olho daqui e consigo ver como ela está suja. Olha ali, ó, a casa dela ali, eu olho aqui e consigo ver. E aí um dia ele chegou para a janela para olhar a vida da vizinha dele. Só que quando ele chegou estava tudo limpo. Ele chamou a esposa admirada e disse assim: esposa, a vizinha finalmente lavou a casa. Olha como está bonita a casa dela.
Aí a esposa olhou para ele e disse assim: não, meu filho, não foi a vizinha que lavou, foi eu que lavei a janela. Foi eu que lavei a janela. Sabe o que é que eu quero que você aprenda com isso? É porque qual lente você tem enxergado os acontecimentos da sua vida? Com qual lente você tem visto em quem você vai acreditar? Se você tem visto com a lente do abandono, é um abandono que você vai viver. Se você tem visto pela lente do desprezo, é o desprezo que você vai viver. Se você tem enxergado a sua vida pela ausência paterna, é a ausência paterna que você vai viver. Se você tem enxergado a sua vida pela realidade presente, é a realidade presente que você vai viver. Mas eu quero te convidar para que você enxergue de outra maneira, para que você jogue fora a lente do abandono, para que você jogue fora a lente da mentira, da experiência, da realidade presente, e você comece a enxergar não mais com a lente do abandono, mas você comece a enxergar com a lente da promessa, com a lente de Jesus, que você comece a enxergar com os olhos de Jesus em quem você vai acreditar. Você vai acreditar nos espias ou no que Deus falou? Sabe por quê? Porque tem muito espia falando muita besteira por aí, sabe? Eu detesto gente que reclama, que está na arquibancada falando de alguém que está fazendo alguma coisa. Eu tomei uma decisão na minha vida: eu não escuto crítica de quem está na arquibancada, eu não escuto crítica de quem só está olhando e falando. Ei, eu não escuto esse tipo de crítica. Ei, está na hora de você escutar os céus, está na hora de você se mover pelo céu. Tem gente que chega para mim e diz assim: ah, mas a igreja de hoje não tem mais jeito. Aí eu olho e digo assim: não sei de qual igreja você tem falado, mas a igreja que eu estou vendo, ela é gloriosa. Jesus continua operando milagre. Ei, Jesus continua convertendo, Jesus continua salvando, Jesus continua operando milagres. Eu decidi, sabe? Porque a gente vai ver, gente, tem muita gente que está tomando sua decisão vendo especialista da internet. O cara nunca cuidou de uma ovelha, nunca fez um velório, nunca teve que chorar de manhã no velório e se alegrar de noite num casamento no mesmo dia. Ele nunca cuidou de ninguém, mas ele quer criticar a igreja. Ele quer dizer que a igreja já era, que a igreja não tem mais nada, que a igreja está perdida. Ei, deixa eu dizer uma coisa: hoje nós vivemos o melhor momento da igreja no Brasil. Sabe uma coisa? Eu tenho um pastor amigo meu neozelandês, que é lá da Nova Zelândia, e quando ele vem para o Brasil, ele fica chocado, pastor José Brandão. Ele fica chocado. Ele olha o que está acontecendo aqui e ele fica chocado. Aí um dia ele olhou e disse assim: cara, Samuel, o Brasil está vivendo um avivamento. Aí eu olhei e disse assim: cara, tenha calma. Aí ele olhou de uma maneira única. Eu chego na Inglaterra, uma igreja para 50 pessoas é uma grande igreja. Eu chego na Alemanha, uma igreja para 40 pessoas é uma grande igreja. Eu chego lá em Singapura, uma igreja para 20 pessoas é uma grande igreja. Mas quando eu vou para o Brasil, eu vejo a multidão com fome, uma multidão com sede, uma multidão que clama. As pessoas estão se convertendo. E o censo já aponta: em 10 anos os evangélicos serão a maioria no Brasil. Eu sei que você está ouvindo. O cara da internet está dizendo que a igreja é fracassada. Ah, mas Deus está dizendo diferente. Ele está dizendo que a igreja dele está avançando. Ele está dizendo que a igreja dele está operando milagre. Quem você vai ouvir? Sabe por quê? O que Deus falou é mais real do que você vê, irmão. O que Deus falou é mais real do que você vê.
Eu me lembro que quando eu fui mudar para Maceió, pastor José, eu sentei com umas 4, 5 pessoas diferentes, pastores, líderes, para entender a dinâmica da cidade. E aí, nessas reuniões as pessoas vinham com relatório: rapaz, Maceió é uma cidade difícil, cuidado. Aí eu dizia assim: rapaz, Maceió as pessoas não ofertam, pense um povo que não oferta. Aí o outro dizia assim: Maceió é isso. Aí eu saí daquelas mesas e estava com minha esposa. A Fabiola olhou para mim e disse assim: amor, e aí, o que você vai fazer? Eu olhei para ela e disse assim: amor, posso ser sério com você? Pode. Ela falou. Eu disse assim: eu não estou acreditando. Como assim, amor? Você está dizendo que eles estão mentindo? Eu não estou dizendo que eles estão mentindo, mas eu estou dizendo que a minha interpretação é outra. A minha interpretação não é da realidade presente. É Deus que está me trazendo para essa cidade. E se Deus está me trazendo para essa cidade, é Ele que vai cuidar de tudo, é Ele que vai operar. Ei, essa realidade poderia até ser verdade se dependesse de mim, meu amor, mas não depende de mim, depende de Deus. E a realidade que eu te vejo, rapaz, não é a realidade que as pessoas falavam. O que eu estou vivendo em Maceió não é a realidade que as pessoas falavam. Em 2 anos e meio, nós temos uma igreja linda. As pessoas diziam que a igreja não ofertava. Eu já estou no 3º local, na 3ª reforma. E sabe quando a gente deixou de pagar alguma coisa? Nunca, porque é o Deus que manda, é o Deus que cuida. Então se as pessoas dizem: em Maceió as pessoas não ofertam, eu tenho um pensamento diferente. Em Maceió eu nunca encontrei uma igreja tão generosa. Se algumas pessoas disseram: a cidade é difícil, ou cidade abençoada, em 2 anos e meio nós já contamos com mais de 1000 pessoas. Oh, glória a Deus! Eu não sei onde está a dificuldade. Sabe por quê? Porque eu me recusei a olhar e ouvir o que os espias estavam falando, para me concentrar naquilo que Deus disse. Aí quem sabe, irmão, você tem uma promessa de Deus, aí o inimigo vem com a mentira. Você ser profeta? Não tem nenhum profeta na sua família? Quem é teu pai e tua mãe? Quem é teu pai e tua mãe? Seu pai nem te disse, seu pai nem te assumiu. Como é que você vai viver? A mentira do inimigo. E tem muita gente aqui que está paralisado por uma mentira. Mas hoje Jesus me trouxe aqui para você trocar a ótica. Aleluia! Para você olhar a ótica do céu. Olha! Olha! Posso dizer para você? A realidade que eu vejo na sua vida não é a realidade da terra. Eu sei que Moçambique está em guerra civil. Algumas pessoas tiveram que ir embora com amigos missionários e tiveram que sair de lá correndo e ir embora. Mas eu quero te lembrar que a realidade que você toma as suas decisões é a realidade da promessa. Eu quero te lembrar que o Deus que te chamou, Ele cuida. Eu sei que a passagem está cara, mas eu quero te dizer que Deus disse que ia trazer seu pai, a sua mãe, o seu sogro, a sua sogra. Quando Deus fala, o como é o menor dos problemas. Quando Deus fala, é 60 mil reais. 60 mil reais para o dono do ouro e da prata. Quando Deus fala, o como não é problema. Então eu quero profetizar para você essa noite. Se prepara, porque tem uma nova estação do céu sobre sua vida. Eu olhava para você, eu via você como Jacó, eu via escadas de anjo subindo e descendo. Se prepara que Deus está trazendo novas revelações, Deus está trazendo novas canções, Deus está trazendo novas coisas. Ele está dizendo: se prepara, fica conectado com o céu, porque se você e sua esposa experimentarão uma unção, uma porção diferente de Deus nos próximos dias. E Ele está dizendo
sou eu que cuido de tudo, sou eu que cuido da sua chamada. Ele olhou muitas vezes você preocupado, pensando em desistir, pensando em dizer o que é que eu estou fazendo aqui, mas Deus está dizendo, aquele que te chamou, aquele que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Muito mais do que você imagina, muito mais do que você espera. Recebe aí a novidade de Deus. Uma nova unção está vindo sobre a sua vida, uma nova unção está vindo sobre a sua casa. Ah, igreja, dá uma glória aqui. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Eles foram ver a terra, aí eles tiveram medo do gigante. Mas deixa eu dizer uma coisa: no céu não existe crise. Eu acho que você não entendeu. No céu não existe crise. No céu não existe crise. O que acontece na terra não abala o céu. Se mudar o presidente do Brasil, o céu não será abalado. Se mudar o presidente da Rússia, o céu não será abalado. Se mudar o presidente dos Estados Unidos, pode ser o Trump, o Biden, o Lula, o Bolsonaro, o Tarcísio, quem for, no céu não existe crise. Isaías capítulo 6, a Bíblia diz que Isaías, depois da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Presta atenção, Isaías tem uma visão, ele vê Deus assentado no alto e sublime trono. Passa 800 anos, mas vem, depois de 800 anos de Isaías, você tem o Império Assírio, você tem o Império Babilônico, você tem o Império Grego Macedônico, você tem o tempo dos Macabeus, e agora você está no Império Romano. Passaram os 5 impérios, Jesus vem, Jesus sobe, e aí Deus vai se revelar a João, ele vai revelar o Apocalipse. Aí Deus diz assim: João, vem cá, eu vou te mostrar uma coisa diferente. Quando João se levanta e ele vê o céu, a primeira coisa que ele vê, ele diz: olhei e vi uma porta aberta no céu e alguém assentado sobre o trono. Note que Isaías até João tiveram 5 impérios, mas uma coisa não mudou: Deus, ele continuou assentado sobre o trono. As circunstâncias da terra, elas não mudam o céu. Então você pode até ter chegado aqui desanimado, mas eu quero te dizer, nós não tomamos decisões baseadas na terra, nós tomamos decisões baseadas no céu. É o céu que diz, é o céu que faz, é o céu que decide. Gente, eu sou meio louco, segurando aqui, mas eu não sou normal. Eu brinco com o pessoal lá na minha igreja, né? Eu digo assim para eles: gente, vocês são doidos, porque o pastor não é normal, não tem jeito de pastor. Eu acho que o pastor, se tivesse pastor José Brandão, que deixar currículo no RH para analisar, eu não tenho jeito de pastor não. É só Jesus que acredita e chama e faz e conclui tudo, porque ele é bom. Aleluia. Eu tenho um dos meus pastores, o nome dele é Marcos Schultz. E aí, de 6 em 6 meses, eu tiro 2 semanas e eu e Fabiola vamos ficar com nossos pastores, orando, cuidando de nós. Aí, eu teve um dia, lá em 2023, que eu viajei para ficar com o Marco, eu e Fabiola com o Marco. E a igreja estava começando, a gente estava cheio de problemas, porque o negócio para ter problema é igreja. Uma vez uma pessoa chegou para reclamar de mim com a igreja, começou a dizer tantos defeitos. Aí eu olhei para a pessoa e disse assim: cara, o principal é que tu está nela, irmão. E aí ela: pastor, você é problemático, eu sou problemático. Aí eu olhei para ela, as pessoas esperam a igreja perfeita. Eu olhei para ela e disse assim: cara, a igreja que Paulo fundou, que foi Corinto, a igreja que Paulo pastoreou, que Paulo discipulou, que Paulo doutrinou, Paulo teve que escrever uma carta, porque a igreja estava cheia de panelinha. Imagina a minha, eu cheguei nem aos pés de Paulo, como é que vai ser? Imagina a minha. Aí eu digo pro pessoal: pois você quer uma igreja perfeita? Rapaz, se você entrar já deu ruim, então só vem acreditando que eu vou fazer alguma coisa. E aí eu viajei cheio de problemas, sobrecarregado.
E eu estava doido para conversar com o Marcos sobre os problemas. E aí eu acordei cedo, 5h30 da manhã, cara, eu vou aproveitar que eu estou aqui, vou conversar com o pastor. Eu sei que ele acorda cedo para orar. Aí eu acordei 5h30 da manhã. Aí quando eu acordei 5h30 da manhã, um velhinho, o Marcos é um velhinho. Ele estava assim lá, pastor Josué, sentado na poltrona dele, com louvor, aleluia, aleluia. Aí eu disse assim, cara, eu vou ficar aqui, porque quando ele parar de orar, eu já converso com ele. Aí eu estou lá esperando. Gente, eu posso ser sério com vocês? Eu sou hiperativo, eu não fico quieto. Eu até falo para as pessoas assim, às vezes eu estou atendendo, e aí o atendimento está demorando, eu olho assim para a pessoa, pastor José, e digo assim, cara, me dá 10 minutos só para eu tomar uma água, dar uma voltinha aqui na igreja, aí eu volto e dou atenção, porque eu não estou mais conseguindo ficar prestando atenção no que você está falando, eu sou hiperativo. Aí eu hiperativo, esperando o Marco terminar de orar, e o Marco lá, Labaxarababá, aleluia, aleluia, glória a Deus. Aí dá 5h30, aí dá 6h30, aí dá 7h30, e o homem lá orando, eu disse assim, rapaz, eu vou falar com ele, está demorando muito, eu Marco. Aí ele olhou para mim, só ora Samuel, só ora, aleluia, só ora. Aí dá 8h, e eu já com aquele, aí eu Marco, e aí ele olha para mim, só ora Samuel, só ora. Aí dá 9h, eu Marco, estamos aqui desde 6h, ele olha, só ora Samuel, só ora. Aí quando dá 10h30, eu disse assim, Marco, eu estou cheio de problema, você precisa me ouvir. Aí ele olha para mim e diz assim, eu sei que você está com problema, e eu estou tentando te ensinar. Ei Samuel, você precisa gastar mais tempo chamando a atenção de Deus, do que chamando a atenção dos homens. Chamar a atenção de Deus é importante, chamar a atenção dos homens não é importante. Você precisa entender que tem coisas que você só vai resolver na oração. Ele olhou para mim e disse assim, olha, aqui está Deus, o maior, aqui está o problema, o menor. Se você tiver o maior, o menor será resolvido. Eu não sei como você chegou aqui hoje, que mentira o inimigo te contou, mas eu quero te lembrar, chama a atenção de Deus. Chamar a atenção de Deus é importante, chamar a atenção dos homens não é importante, porque se você tiver o maior, o menor vai se resolver. Os espias acharam que o problema dele se resolvia na força da espada. Eles são gigantes e não vai dar. E deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus mandou o povo para Jericó, o povo não precisou atirar numa flecha, ele não precisou usar a espada, eles só precisaram gritar, glorificar, porque Deus faz quando o crente adora. Deus faz quando o crente adora. Então se está difícil, adora mais. Se está complicado, adora mais. Para de ouvir os espias e começa a adorar mais. Ei, bota a mão no seu coração e repita assim comigo e diga assim, Deus, eu resolvo hoje acreditar na promessa. Eu resolvo hoje ouvir a sua voz. Enquanto você está dizendo isso, Deus está falando agora a voz do inimigo, e a voz da promessa começa a brotar na sua vida. Deus está trazendo o nome de pessoas, Deus está trazendo situações, Deus está dizendo, filho, eu estou com você. Começa a falar agora em novas línguas, começa a falar agora. Se você chegou aqui doente, começa a ser curado agora. Eu declaro cura na sua vida, em nome de Jesus. Chama a atenção de Deus. Gente, como o tempo passa rápido, glória a Deus. Paulo diz que nós somos embaixadores do céu. Olha que negócio lindo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, você é um embaixador. Você é um embaixador. E às vezes a gente não entende isso. Por que, Evertão? Quando eu olho o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, o Brasil pode estar em crise, o Brasil pode estar cheio de problema. Só que o embaixador dos Estados Unidos, ele vive no Brasil,
ele mora no Brasil, ele convive com brasileiro, mas preste atenção, ele não toma decisões baseadas no Brasil. Ele mora no Brasil, ele convive com o brasileiro, ele compra as coisas no Brasil, ele usa o real, mas ele não toma decisões baseadas no Brasil. O Brasil pode estar em crise, o Brasil pode estar cheio de problema, mas as decisões dele vêm lá dos Estados Unidos. Ele pode estar no meio da crise, mas as decisões dele vêm lá dos Estados Unidos. E olha o que Paulo fala: nós somos embaixadores do reino. Sabe o que Paulo estava dizendo? Você mora na terra, você convive na terra, as coisas na terra podem estar difícil, a crise pode ter pegado, as circunstâncias podem estar desfavoráveis, mas você não toma decisões baseadas na realidade da terra. Não é a realidade da terra que me faz tomar decisões, mas é a realidade do céu, e no céu não existe crise. Aqui pode estar tudo dando errado, mas eu não olho com os olhos da terra, eu olho com os olhos do céu. Pode ter gigante se levantando, o gigante vai cair. Então, querido, número 2, mude a sua mentalidade. Mude a sua mentalidade. Sabe qual era o problema desse povo? Preste atenção, entenda o que eu vou te falar. Não adianta mudar de ambiente se não mudar de mentalidade. Não adianta. Aquele povo, ele era escravo no Egito, aí ele sai do Egito, aí ele quer continuar vivendo como escravo, irmão. Lembra muito o crente que Deus resgatou ele, Deus tirou ele do pecado, mas ele quer continuar vivendo como escravo. E a mentalidade de um escravo é uma mentalidade de medo. Aquele povo ganhou a liberdade, mas ele continuava pensando como escravo. O gigante é grande demais. Deixa eu te perguntar uma coisa: o que é um gigante para quem viu o mar se abrir? O que é um gigante para quem está vendo descer comida do céu todos os dias? O que é um gigante para quem está vendo uma coluna de fogo durante a noite todos os dias? O que é um gigante para quem está vendo água jorrando da pedra? Ei, deixa eu dizer uma coisa: o que é um gigante? Sabe qual era o problema deles? Preste atenção. Sabe por que eles tiveram medo do gigante? Porque eles não entendiam que o que Deus estava construindo na vida deles era maior do que qualquer gigante. Foi esse o olho de Davi. Samuel chega, unge Davi, está aqui, estou ungindo, vai ser rei. Aí de repente Davi vai para a guerra, aí aparece o quê? Um gigante. Aí Davi olha e diz assim: deixa comigo, eu luto com esse gigante. Gente, sabe por que Davi não teve medo do gigante? Porque Davi sabia que aquele que tinha prometido a ele estava construindo em Davi algo maior do que qualquer gigante. O que Deus tinha prometido a Davi era maior do que Golias. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu quero dizer para você que o que Deus vai fazer na sua vida é maior do que qualquer gigante que vai se levantar. O que Deus vai fazer na sua vida é maior do que qualquer inimigo que vai se levantar. O que Deus vai fazer na sua vida é maior do que qualquer circunstância. Então está na hora de você não olhar mais para o gigante, está na hora de você começar a olhar mais para Deus, está na hora de você não olhar com olhos naturais, mas para que você olhe com olhos da promessa. Eu posso dizer uma coisa para vocês, gente? Orem pelo pastor de vocês, que a vida de pastor tem muito desafio. Eu não sabia que tinha tanto desafio até assumir uma igreja, pastor José Brandão. É muito. Tem dias que eu acordo, é tanto problema que eu olho para o céu e digo assim: Deus, se você não aparecer eu piro. Ou você aparece, ou você aparece.
ou você resolve, ou você resolve. Aí sabe o que foi que eu fiz? Aí de vez em quando o inimigo mandava uma seta assim: não vai dar certo, Deus te esqueceu, já era, é maior do que a sua capacidade. Aí sabe o que foi que aconteceu? Eu fiz um manual lá para mim, entendeu? Eu peguei meu espelho, pastor José Brandão, o espelho do meu banheiro, e eu comecei a escrever vários versículos. Sabe por quê? Para que toda vida que eu acorde, eu vou olhar aqueles versículos, e eu vou olhar e lembrar de quem está comigo. Então às vezes eu acordo cheio de problema, às vezes não, todo dia eu acordo cheio de problema, eu acordo precisando de um milagre, eu acordo precisando de uma intervenção divina. Aí eu estou querendo acordar desanimado, o inimigo está dizendo que não vai dar certo. Aí eu começo a escovar os dentes, aí eu olho para o meu espelho e está lá escrito Deuteronômio capítulo 31 versículo 8: não tenha medo e nem desanime, pois o próprio Senhor irá adiante de vocês, Ele estará com vocês, não vai te deixar e não vai te abandonar. E eu começo a dar glória a Deus, lembrando: eita, Deus vai na frente, Ele não vai me deixar e nem vai me abandonar. E eu continuo escovando os dentes. Aí eu olho para outra parte do espelho e está lá Josué capítulo 1 versículo 9: esta é minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Aí depois eu vou lavar o rosto, aí eu olho e continuo, está lá 1 Coríntios capítulo 16 versículo 13: estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos e sejam fortes. Está escrito lá Salmo capítulo 31 versículo 24: portanto sejam fortes e corajosos todos vocês que põem sua esperança no Senhor. Aí está lá escrito também 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Salmo capítulo 27 versículo 14: espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Então eu saio daquele banheiro dizendo assim: o tamanho do gigante não importa, porque Deus está comigo. Perdeu mais uma, Satanás. Hoje eu saio aqui para saquear o inferno. O demônio vai ter pesadelo comigo, porque nós vamos saquear o inferno, nós vamos acreditar, nós vamos orar. E se você acredita, dá um glória a Deus bem bonito aí. Pega seu celular aí, pega seu celular aí, pega seu celular aí. Abra a câmera, abra a câmera, abra a câmera. E faz uma selfie assim pra você agora. Se olha aí na selfie. Abre aí, olha pra você na selfie. Eu quero que você se veja. Você tá vendo essa pessoa que está aparecendo aí? O que você vai viver nos próximos 10 anos está sendo formado hoje. É por isso que o inimigo tenta mentir para você. O inimigo disse que você não dava conta, e eu quero dizer, é verdade, você não dá conta, mas eu quero te lembrar quem está com você. Estava olhando essa pessoa aí na sua câmera? Deus está com você. Está olhando para essa pessoa aí? Deus está dizendo para você hoje o seguinte: não tenha medo nem desanime, pois eu, Senhor, irei adiante de você. Eu estou com você, eu não vou te deixar, nem vou te abandonar. Esta é minha ordem: seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois eu, Senhor seu Deus, estarei com você por onde você andar. O inimigo tentou marcar dizendo que você ia desistir, que você ia ser paralisado pelo medo, mas agora acabou. Hoje é o último dia que você viveu paralisado. Os seus próximos 10 anos não serão como agora. Deus começa a fazer hoje na sua vida.
Gente, e por último, para finalizar, eu vou ensinar uma coisa para vocês, ó. Lá na igreja a gente faz isso, né? A gente fala assim, quando eu digo assim, por último, para finalizar, aí toda a igreja faz assim, que vai acabar a palavra, rapaz. A palavra tem que ser, é bom demais ouvir a palavra. Então eu vou dizer para vocês, ó, por último, para finalizar, e vocês fazem, tá bom? Vamos lá, vamos testar. Gente, agora vamos por último para a gente finalizar. A igreja linda, bota a salva de palmas para Jesus, que essa igreja, igreja boa, pastor Josué, muito bom. Eu quero terminar dizendo isso. Que história você vai contar? Que história você vai contar? Daniel, Davi, Moisés, todos sofreram muito, muito. Mas quem esperava a vitimização desses homens, encontraram a motivação necessária para viver e glorificar a Deus. Hoje você tem duas saídas: ou você conta a história dos espias, ou você conta a história de Deus na sua vida. A fome não definiu a vida da mulher que deu azeite para Elias. Pelo contrário, a fome contou uma história de milagres. A situação não definiu a fé da viúva. O filho dela tinha morrido. Pelo contrário, a situação definiu um milagre. E, gente, se você quiser conhecer um pouco mais da nossa história, eu e minha esposa, nós somos pastores, mas quando a gente começou a igreja, antes a gente começou a igreja, a gente perdeu 3 bebês. E eu não vou dizer para vocês que foi fácil, foi muito difícil. Eu me lembro quando a gente perdeu o primeiro bebê. Irmão, foi difícil. A gente sonhava em ter filhos, a gente passou 3 anos tentando. A gente viu que tinha um problema. Aí de repente, pastor Josué, por uma obra milagrosa, a Fabiola engravidou. A gente ouviu um coraçãozinho. Aí um dia a gente foi olhar novamente, fazer um exame de rotina. A médica disse que o bebê tinha morrido. Foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Mas a gente chegou em casa. A minha esposa gravou um vídeo no YouTube falando assim: Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Perdemos o segundo. Novamente foi muito difícil, mas nós decidimos. Fabiola foi na internet, ela produz conteúdo, por isso que ela está sempre na internet. E ela falou: perdi o segundo bebê, mas quero dizer que Deus continua sendo bom. Março de 2022, pastor Josué, minha esposa chega para mim e diz assim: amor, estou grávida de novo. Eu senti, pastor Josué, no meu coração, esse vai ser diferente. Um dia depois minha mãe me liga dizendo que meu pai tinha sofrido um infarto, estava na UTI. Aí viajei eu e Fabiola às pressas para o Ceará. E aí eu olhei a situação, meu pai na UTI, a gente vai fazer os exames, estamos perdendo um bebê. Eu pensei, alguma coisa Deus vai fazer. E eu tive muita fé, eu orei muito, eu pensei, alguma coisa Deus vai fazer. Ou Deus vai trazer meu pai de volta, ou Deus vai ter o bebê. Chega em maio, na mesma semana, na segunda, a gente tem uma confirmação: o bebê morreu. No sábado, meu pai morre. Ô, semana difícil, viu, gente? Nós viajamos no domingo para o Ceará, enterramos meu pai na segunda, voltamos para casa. Eu morava em Taubaté. E, gente, quando eu estou voltando, depois de perder mais um bebê e enterrar meu pai, eu entro na minha casa, eu abro a porta, sabe, aquele clima de luto, aquele clima de velório, aquele silêncio que maltrata o coração. Eu olhava para minha esposa, chorava e ela chorava. Eu fui lá na sala.
Peguei o suco de uva, peguei o pão, olhei para a Fabíola, a gente chorando. Amor, consagramos o pão, consagramos o vinho, e no dia mais difícil da minha vida, no clima de luto, uma voz rompeu no mundo espiritual, uma música eclodiu. Eu e ela começamos a cantar: porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Quem sabe naquele dia o inimigo estava esperando uma reclamação, Aleluia! estava esperando um lamento. Mas no dia mais difícil da minha vida, quando não tinha mais perspectiva, nós rompemos um prado de glória e declaramos: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Ei, querida, minha esposa, pastor José Brandão, ela tem uma brincadeira que ela falou assim: vai ter reunião no inferno amanhã, porque Satanás vai chamar os demônios e ele vai falar: o que é que está acontecendo? Eles perderam mais um bebê. O que é que está acontecendo? O pai deles morreu. O que é que está acontecendo? E eles estão glorificando, eles estão exaltando a Deus. Então vai ter reunião no inferno. Vamos confundir o inimigo, porque se ele esperava uma reclamação, eu vou contar a história diferente. A história da minha vida, ela não vai ter uma história de choro. Até no dia de choro nós vamos cantar: porque Ele vive, porque Ele vive. Ei, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Porque Ele vive, ah, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei que a minha vida está nas mãos do... Paulo sofreu, mas ele não posou de vítima. Ele não falou: os meus compatriotas estão me maltratando. Pelo contrário, ele pegou aquilo dali e contou a história: eu carrego as marcas de Cristo. José não posou de vítima e disse: eu estou sofrendo por causa dos meus irmãos. Mas ele falou: não foram vocês, foi o próprio Deus que me trouxe até aqui. Ei, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. 2 Coríntios capítulo 4, oh, aleluias, versículos 8 e 9. Então lá, olha o que é que diz:
de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Oh, aleluias! Abatidos, mas não destruídos. Não caminhamos pelo que vê, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos vivemos por fé. É a história que nós vamos contar. Estamos de pé. A perseguição não parou. Os leões não pararam. Hoje você vai sair daqui contando uma nova história. E se essa mensagem falou com você, eu quero te chamar aqui à frente para eu orar por você. Deus vai começar algo na sua vida hoje. Um milagre começa a ser gerado. Aleluia. Deus está renovando suas forças agora. Deus está trazendo renovo espiritual para vocês agora. Tudo que tenho eu derramo. Vem aqui adorando, vem adorando. Vem aqui coração quebrantado, rasgado. Não importa quanto custou. Eu encontrei o bem mais. Eu encontrei o meu Deus. Eu encontrei o bem mais. Declare tudo que tenho, diga. Tudo que derramo aos teus pés. Não importa. Deus está mudando a visão hoje. Ele está aqui hoje. Você vai contar a sua história hoje. Jesus, Deus está gerando um milagre. Eu encontrei o meu. Eu encontrei o bem mais. Existe um rio de Deus sobre sua vida hoje, filho. Eu vejo Jesus quebrando mentiras sobre a sua vida. E Ele manda dizer para você: se eu estiver errado, você pode dizer, pastor, você errou, não tem nenhum problema. Mas eu vejo Jesus quebrando mentiras, dizendo hoje: filha, você foi desejada antes de você nascer. Deus está dizendo para você hoje o Salmo 139, quando a tua mãe não sabia da tua existência, eu já sabia. Eu vejo você travado em algumas áreas da sua vida porque você acreditava na mentira do inimigo, dizendo que você não era desejada, que você era um erro. Jesus está dizendo para você: antes de você da sua mãe saber da sua existência, eu já tinha te gerado.
Existe um rio de Deus hoje sobre a sua vida dizendo: eu quebro agora todas as mentiras e você vai contar a história certa. Eu te chamo de filha, eu te chamo de princesa, eu te chamo de preciosa, eu te chamo de desejada. Jesus está gerando algo novo agora e na sua vida agora. Cheirei, a igreja continua dando glória. O Espírito Santo está aqui. Eu encontrei o meu Deus. Eu encontrei o bem mais. Eu encontrei o meu Deus. Oh, oh, oh. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei. Eu tenho você, só tenho você. Aleluia. Declara, diga. Eu vá. E colocando sobre a sua boca dizendo: Erebarabassuri andere cantará. Eu estou com você. Eu te chamei para curar. Em uma mão eu vejo olho à frente, na outra eu vejo. Eu tenho você. Sofra. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Basta eu falar e ficar feliz. E ficar feliz. Quem é o pai desse menino? Quem é o pai dele? Eu estava longe, você estava. Eu te rejeitei, em troca recebi. Me senti sozinho, me tornou, fez de mim sua morada e eu disse. Declare, não me abandonou, declare, diga. Como é teu nome, amiga? Natália. Eu quero dizer que Davi Bernardo é especial. Davi Bernardo é quando Deus olhou para ele e olhou como Jeremias. Desde antes do nascimento dele, eu já te escolhi. Davi Bernardo, você vai perceber que alguns dias na sua vida você vai ter um olhar diferente. É o Espírito Santo que vai estar sobre sua vida. Deus te escolheu para grandes coisas. Deus te escolheu para carregar o nome dele. E aonde você plantar a planta do seu pé, você será abençoado. E muitas vezes a sua mãe vai olhar para você e vai encontrar a resposta de Deus que você precisa. A resposta de Deus ela vai encontrar em você. Você vai ser uma coluna, você vai ser sustentação. E Deus está dizendo que Ele te gerou para grandes coisas. Recebe poder do Espírito Santo agora aí, Davi Bernardo. Se prepara. Deus te chamou para ser pregador do Evangelho, para ser profeta do céu. Você tem um coração como o de Davi. Você une céus e terra. Você muda ambiente. Então recebe a autoridade de Deus. Cuida bem dele, porque Deus tem grandes coisas. O inimigo vai vir forte contra a vida dele. Receba.